Uma das grandes incidências do câncer de próstata é justamente nas pessoas, nos homens obesos, não é isso? Indivíduos obesos, raça negra, né? E que tem parentes na família com câncer de próstata, tem maior tendência a tê-los, né? Então, precisa mesmo se cuidar. Aí o Rodrigo disse que a situação aí na internet, né, nas redes sociais, estão empatadas. Empatado disso. E aí eu quero saber aqui no estúdio, né? Então, para a gente desempatar ou não, né? Para a gente saber se os homens realmente estão se cuidando. Reinaldo Samuel, como é que é a frequência no médico? Como é que vocês se cuidam? Eu até já passei pro Dr. Marcos Copaz esses dias, estive lá, mas para fazer exames pré-nupciais, mas eu tô sempre cuidando. Você se cuida então? Corro todo dia, faço exercício físico. Muito bem, e você, Reinaldo? O check-up já venceu. Fiz em 2011, Opa, 12 anos já. 2011? Precisa fazer de novo. E o Pio? Você vai sempre no médico, Pio? O Pio cuida bem da saúde, isso daí eu sei que é verdade. Ele está sempre fazendo check-up, sempre, né, tem se cuidado bastante. E o Messias? Vai bastante, Messias, no médico ou não? Tem certeza, né? Gente, quando aparece na câmera, todo mundo vai ao médico. Impressionante. Rodrigo acabou de vir do médico, né, Rodrigo? Sim, então... eu faço check-up todo ano, tem que estar atento, porque eu já tenho histórico na família, então tem que estar atento, histórico de pressão alta, diabetes, tudo isso, então tem que cuidar. A gente percebe mesmo, né, Ellison, que mudou bastante. Os homens hoje, né, segundo o Dr. Marcos, também melhorou bastante. Os homens têm procurado com mais frequência os médicos, mas ainda existe, né, essa resistência por alguns, principalmente alguns casos especiais, não é, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o que seria isso, hein? Por que os homens têm tanta dificuldade de buscar ajuda com relação à saúde? Está um pouco ligado a isso, ao machismo, enfim, como é que é isso? Na verdade, é um medo do desconhecido, né? O homem, ele tem, por natureza, uma busca muito grande. Ou de achar que ele é forte. O homem, ele tem essa tendência, né, que vem lá dos nossos ancestrais, né, de que a gente tem que conquistar o mundo, de que a gente tem que ser provedor, de que a gente tem que ser forte, de que a gente tem que ganhar dinheiro e sustentar a família. Então, a ideia de você se submeter aos cuidados de um outro homem é uma ideia que talvez inconscientemente para alguns homens ainda é uma coisa antiga, ainda que precisa ser superado, obviamente, mas é uma ideia de fragilidade, né? Então, esse medo dessa especialidade que eu não tenho e que eu preciso de um outro homem para me dizer, né, se eu estou bem ou não, isso é uma ideia de fragilidade para muitos homens. Mas é, obviamente, um preconceito que precisa ser superado, porque muitas vezes, por conta desse orgulho, dessa vaidade, desse medo de ser frágil, a gente acaba realmente adoecendo e perdendo a saúde, né? E é claro que não é à toa que existe aí agora o Novembro Azul, né, fazendo essa conscientização com relação à saúde do homem. Mas e no caso, né, doutor? A gente fala assim de algumas áreas específicas, a gente está falando aí também que o câncer de próstata é um alerta, né, que a gente precisa fazer com relação à prevenção, com relação a essa campanha que está tendo agora neste mês, com relação ao câncer de próstata. Ainda há muita dificuldade? Como é que é isso? Tem melhorado nos últimos tempos, tem melhorado. Os homens já estão se conscientizando mais, já estão indo ao médico, já estão fazendo exame, mas ainda falta muito. Tem até alguns dados falando que 1 a cada 6 homens terá câncer de próstata e 1 a cada 36 morrerá da doença. Isso é real? Dizendo que de 2012 para cá aumentaram mais de 60 mil casos com relação ao câncer? Não, na verdade não é que o câncer tenha aumentado, eu acredito que o diagnóstico tenha aumentado. A incidência é a mesma, só que a gente está fazendo, a gente está fazendo mais diagnóstico, né? O homem está procurando a gente com mais precocemente. A gente tem feito o diagnóstico mais precoce e tem feito mais diagnóstico, né? Existem alguns fatores que podem eventualmente piorar, como excesso de ingestão de gordura, alguns outros tipos de alimentos, mas isso não determina esse aumento no número de casos. O número de casos, por enquanto, o aumento é porque nós temos diagnosticado mais. Agora, no caso do câncer de próstata, Ellison, existe ainda, né? Por mais que, igual ele está falando, isso é uma boa notícia até, né? Que se está aumentando, não é que está se aumentando, é o diagnóstico que está sendo, né? Está aparecendo com mais rapidez, isso é muito bom saber disso, né? Mas existe ainda muito tabu com relação ao câncer de próstata, né? Do exame, principalmente, não é? Sim.
Com certeza, e entra um pouco na linha daquilo que a gente falava, dessa sentir-se frágil diante de outro homem. Para o homem, a nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, né, a gente tem uma cultura muito sexualizada, né? Então ainda tem essa coisa muito voltada para a questão da virilidade, para a questão da sexualidade. E o toque, né, que é o exame, né, é uma questão íntima, e que mexe com muito o pudor de muitos homens. E o homem precisa superar isso porque é a saúde dele, né? E na verdade na verdade, né, o doutor pode falar, o exame mais necessário, né, para todos os homens. Então, é importante que a gente possa superar esse tipo de preconceito, né? Eu acho que não existe ninguém que seja tão forte, capaz de vencer o câncer sozinho, né, e muito menos outras enfermidades. E não existe ninguém também que vai deixar de precisar da ajuda médica para isso. Agora, doutor, é bom, né, a gente também conscientizar com relação a esse processo dos exames com relação ao câncer de próstata, né? De repente, o exame de sangue primeiro, como é que funciona para as pessoas ficarem mais tranquilizadas? Na verdade, o ideal é você fazer o que for mais preciso e o que for melhor, né? Para você ser mais preciso na detecção precoce. Tá. E com isso você tem a dosagem do PSA, que é o antígeno prostático específico, que é o exame de sangue. O toque retal, que todo mundo às vezes fica meio chateado, né? Mas eu acho que complementa, e eventualmente também o ultrassom é importante, né? Quanto mais dados a gente tiver, melhor. Quanto mais dados tiver, melhor. O ideal é que se faça o PSA, o toque e eventualmente o ultrassom também. Ok. Né? Mas agora vamos para as ruas para saber se o pessoal realmente está preocupado, atento à saúde ou não, né? Falei. Boa alimentação. No caso, como estou aos 40 anos de idade, eu penso bastante na alimentação. Não ficar parado, tem que praticar esporte, tem que queimar as gorduras, tem que ir no médico sempre também. No momento eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada, porque eu precisava fazer umas caminhadas, mas nem isso eu não estou fazendo, não está dando tempo. Eu procuro melhorar bastante minha saúde, principalmente com termos de comida, principalmente que eu tenho um problema de pressão alta. Olha aí, a Cíntia aqui nas redes sociais, ela diz o seguinte: concordo que os homens não cuidam da saúde. O meu marido se recusa a ir em médicos e toma remédio por conta própria. Aí a Cíntia manda um abraço para todos os amigos dela. Tá te entregando aí, ó. Você sabe que tem uma coisa, diz que para o homem tem muito a ver com o para quê. O homem, ele precisa ser motivado. Então, se o homem está muito acomodado na vida, ele começa a falar, para que eu vou no médico? Para que eu vou me submeter a isso? Então, a mulher, ela pode ajudar muito nesse sentido, no sentido de provocar o homem, no sentido de falar, olha, vamos lá, né? Olha, né? Então, e também ver, né, olhar para outros homens e outras possibilidades de futuro, né? A gente constrói o futuro no presente. Então, puxa, para eu acompanhar os meus netos, para eu acompanhar os meus filhos, puxa, eu preciso estar bem de saúde. Então, para isso, eu vou me submeter a essas questões que não são confortáveis para mim. Vamos falar de prevenção, doutor, com relação ao câncer de próstata? Então, a prevenção do câncer de próstata tem mudado um pouco em termos de idade. Mas eu aconselho que após os 40 anos, todo homem vá ao urologista. A partir dos 40? A partir dos 40. Apesar de que a tendência é retardar um pouquinho para 45, né? 50, dependendo de ter ou não antecedentes. Mas eu acho que, no meu modo de ver, os 40 anos é uma idade que não é só para ver o câncer de próstata. Aos 40 anos começa a haver alterações hormonais, começa um monte de alteração no corpo do homem que também devem ser vistas. Então ele já aproveita. Já é difícil ele ir. Quando vai, já vê tudo, né? Já vê o câncer, já vê o envelhecimento dele, planeja o envelhecimento dele. Isso é ótimo, né? Esse planejamento precisa acontecer. Quando a gente fala em
envelhecimento masculino, a gente tem que ver toda essa parte. É uma coisa mais global. Pega a próstata, pega o hormônio, pega a parte metabólica, diabetes, colesterol, pressão, tudo isso é uma coisa mais global. Então, eu aconselharia que após os 40 anos o homem deva ir, no mínimo, ao urologista. E esse check-up que você está falando, seria de quanto tempo? De ano em ano? Anual. Depois dos 40, de ano em ano? Ano. Já é o suficiente? É o mais que suficiente. A não ser que tenha detecte alguma alteração, aí nesse caso você reduz esse espaço de tempo, né? Mas, estando tudo normal, uma vez por ano é mais que necessário. Ok, a gente vai para o nosso intervalo, né? A gente vai cantando com o Reinaldo Samuel, que está nos ajudando hoje nessa conscientização. Trouxemos eles para cá. Daqui a pouquinho também eles vão falar do lançamento, né? Que está acontecendo, o novo CD aí, que está fabuloso, maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Vamos ao nosso intervalo cantando. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre saúde masculina. Sempre estou perto, basta você chamar. Se você esquecer de mim, eu jamais esquecerei de você. Sempre estou perto, basta você chamar. Se você esquecer de mim, eu jamais esquecerei de você. Eu sei quando as coisas vão mal, sei quando você quer chorar. Eu sei quando se sente só, acredite, eu estou com você. E mesmo que não creia em mim, eu acredito em você. Dei meu sangue por você na cruz.